nós vamos trazer os nossos missionários para contar o que está acontecendo nas ilhas. Um aplauso a Jesus pela vida do Richard, da Lu. Shalom, amados. Shalom, queridos, tudo bem? É muito bom estar de volta. Para aqueles que ainda não nos conhecem, nós somos Richard, Luciana, nós somos missionários dessa casa e nós congregamos aqui há 11 anos, desde 2013, maio de 2013, e nós somos enviados a partir daqui para o Panamá. E no Panamá nós temos um ministério com barcos, nós temos um chamado para as ilhas distantes e uma das coisas que a gente tem percebido, que a gente viu nesse tempo, é que uma das maneiras mais fáceis e mais práticas de chegar até essas ilhas é com barco, com veleiro. Foram quase 10 meses de trabalho árduo, né, como disse a Lu, trabalhando bastante e, na verdade, para ser exato, é um barco de 46 anos. Eu falei mais de 30, mas são 46 anos. Mas era um barco muito mal conservado, com muita gambiarra, então deu muito trabalho. Refizemos toda a parte elétrica, com cabos, mangueiras, dutos, todos certificados para uso náutico, né? E então o barco está bem seguro agora. Quando vocês forem nos visitar, pode ir que está seguro o barco, né? E então a gente está aqui só para agradecer mesmo. Fomos tremendamente abençoados naqueles 10 meses, né? Em termos de saúde, nem dor de cabeça eu tive, né? E sim, e foi bênção mesmo, muito livramento de acidentes, e só tenho a agradecer mesmo. E então agradecer pelo suporte, pelas orações e pelas ofertas. Em relação à oferta, um irmão chegou um dia e falou: puxa, eu gostaria tanto de ofertar na obra de vocês, mas é muito pouco que eu posso te dar, né, que eu posso contribuir. Aí eu falei: irmão, dízimo, oferta, primícia, nunca se tratou de valor, né? Eu aprendi isso, com muito custo aprendi isso, mas só para ter uma ideia, nós recebemos uma oferta de 53 centavos, né, um Pix de 53 centavos. Isso no natural, 10 centavos de dólar, que no Panamá não compra nem uma bala. Então, isso no natural, mas no espiritual, não sei, eu não saberia te dizer a dimensão disso. Só sei que a gente não para de ganhar coisas, né? Nós ganhamos um radar, nós ganhamos um bote salva-vida, espero nunca precisar, mas aquele bote salva-vida que você joga na água, ele né, infla sozinho. Ganhamos uma estação de vento. Para dizer que nós ganhamos, na verdade eles venderam, mas assim, uma coisa que custa $3.000, assim, me dá uma garrafa de vinho e está tudo certo. Então eu considero que ganhei, né? Porque é muito... E a gente continua ganhando. Há 2 semanas atrás, nós ganhamos um dinghy. Um dinghy é um bote inflável que a gente usa para desembarcar, né? Então ganhamos esse dinghy com motor e tudo. Ganhamos não. O cara vendeu com 20% do valor para pagar quando eu puder. Então eu vou pagar, mas vai demorar um pouco. E é isso. Então a gente foi realmente abençoado. E falando ainda de gratidão, eu queria estender, né, a nossa gratidão de verdade, mais uma vez, a cada um de vocês, ao pessoal da intercessão dessa casa, a pessoa da Naira, da Ruth, o pessoal de libertação também, e cada um de vocês que tem nos coberto, porque tem sido de grande importância. E a gente quer, nós não vamos citar nomes, eu vou citar apenas 3 nomes aqui, porque a gente quer agradecer o pessoal das mídias, aí, que tem feito o culto online existir, porque senão nós não teríamos como receber tudo que vocês estão recebendo aqui. Então, o AP já aplaudiu aí ao Senhor, mas se você puder aplaudir o pessoal das mídias. Obrigada. A gente ama vocês. E eu falei que eu quero citar 3 nomes. Eu quero agradecer especialmente a Silvana, ao Vitinho, essa figura impressionante que a gente ama muito. Cadê os pais do Vitinho? A gente vai levar para a gente. E a Vitória, que são as pessoas que têm nos ajudado aí com as nossas mídias. E se você ainda não nos segue, segue a gente lá, alguém vai colocar aqui daqui a pouco, ou você vai receber aí pelos grupos. Segue a gente no Face, segue a gente no Insta,
segue a gente no YouTube, assiste lá tudo que a gente tem postado. Vai ser muito importante você curtir, comentar, porque isso é uma maneira de você ofertar para a gente, porque você faz as redes sociais entenderem que o nosso conteúdo é importante. E agradecer vocês, né, por cada oferta e por tudo que vocês têm feito. E eu queria contar para vocês 2 testemunhos, né, de pessoas do tipo de pessoas que a gente tem alcançado ali. A gente trabalhou bastante, como vocês têm acompanhado, como vocês viram ali, mas a gente também estava ali ouvindo ao Senhor em tudo aquilo que o Senhor queria que nós fizéssemos ali. E a primeira palavra profética que eu entreguei para alguém ali foi para um ex-padre. E aquele cara era bem estranho. Sabe quando você olha assim a pessoa e você fala, então, né, não sei se eu quero conhecer essa pessoa. Mas era o único brasileiro que estava lá. E ele conheceu o Richard primeiro, né, antes de me conhecer. Mas ele conheceu o Richard, ele disse para o Richard assim, então, sabe ali, em tal lugar, Túnel do Amor, passando ali, tem um esquema para ir visitar as primas. Se você quiser, te levo lá. E aí o Nano, que é o nosso amigo, falou assim, não, ele é casado. Ele, desculpa, tal. E aí depois, na sequência, eu conheci, mas eu não sabia dessa história ainda. E o Senhor me entregou uma palavra para ele. E era uma palavra de muito amor de Deus pela vida daquele homem e de algo que ele tinha vivido e que Deus ia transformar aquilo em bênção. E quando eu terminei de entregar a palavra para ele, ele perguntou assim, não tem nenhuma condenação? Você não vai me criticar? Você não vai falar mal que eu sou um pecador e que eu estou fazendo um monte de coisa errada? Aí eu fiquei assim, né, tipo, será que eu não falei nada que Deus pediu? Eu falei, não, essa foi a palavra que Deus está falando ao seu respeito. E ele falou assim, eu não sabia que Deus me via desse jeito. Eu não sabia que Deus me amava desse jeito que você está me dizendo. E a gente continuou ali na Marina, né, tendo amizade com esse rapaz. E toda vez que ele estava com a gente, ele apresentava o Richard para as pessoas, falando que nós éramos missionários, e ele dizia assim, mas ele está me ensinando a ser melhor cristão. Ele, sim, é cristão de verdade. E, enquanto ele estava lá, ele se converteu novamente a Deus, ele se reconciliou com Deus, e ele voltou a ser padre. Ele não se converteu a uma igreja evangélica, ele voltou-se para Deus, talvez possa ser um escândalo para alguns de vocês eu celebrar isso, mas ele se reconciliou com o Senhor, e a igreja chamou ele novamente para ser padre, e ele vendeu o barco dele que estava lá na Marina, e a Igreja Católica deu um barco para ele poder fazer um trabalho missionário aqui no Brasil, ao redor das ilhas. E eu tenho dito que é o segundo barco do Island Hope que está aí evangelizando nas ilhas. E eu louvo a Deus porque foi através de algo que Deus nos mostrou. E quando eu brinquei, né, quando eu olhei para ele assim, hoje de manhã lá na Casa MCI, agora à noite, a gente ouviu muito sobre essa questão da visão do reino e de mudar o nosso olhar. E o segundo testemunho que eu queria contar foi de um rapaz que nos vendeu algo. E a hora que esse rapaz desceu do táxi para nos entregar, sabe quando você olha a pessoa e você fala assim, dá para devolver o que a gente está comprando? Eu não quero nada que vem da mão desse rapaz. Traz a peça, vamos orar. Como boa crente do MCI, eu falava, vamos ungir. E uma bela noite eu não dormia, e eu sou uma pessoa que eu deitei, eu durmo, eu já dormi em pé no ônibus, já dormi sentada numa loja de cócoras, e aquela noite eu não dormia, e o Senhor me falava assim, ora por esse rapaz, ora por aquele rapaz. E eu falava, Deus, eu não quero orar por esse rapaz, eu não vou orar por esse rapaz. O missionário também faz isso, tá, irmãos? Confessando o pecado aqui, né? E eu falava, Deus, eu não quero orar por esse rapaz. E Deus falava assim para mim, ora por ele. E aí eu fui até às 3 da manhã, às 3 da manhã eu me rendi e comecei a orar por ele. E o Senhor me dizia que era para eu orar para que o mal não alcançasse a vida dele. E que era para dizer para ele que Deus não tinha criado ele para aquilo que ele estava fazendo. E aí Deus disse que o amava e que era para ele se arrepender e voltar ao primeiro amor. Quando eu olhei para ele, eu nunca imaginei que ele pudesse ter sido crente. Mas Deus falava para ele que ele tinha que voltar ao primeiro amor. E era para ele sair do lugar onde ele tinha se perdido, e era para ele praticar as primeiras obras. E uma das coisas mais importantes que o Senhor me disse sobre aquele rapaz é que ele era nobre. E Deus me deu aquele versículo que
o nobre, na sua nobreza, pratica coisas nobres. E Deus disse para ele, mas você não está fazendo nada que é nobre neste momento. E eu repeti isso muitas vezes para ele, mas o Senhor diz que você é nobre e que Deus te vê assim. E que Ele continua sendo Deus e que Ele continua sendo bom. Entregamos a palavra, ele agradeceu, pediu para a gente orar. Isso foi, sei lá, março, começo do ano. E quando foi agora, nós já estávamos aqui no Brasil, o Richard recebeu uma mensagem pedindo se a gente ainda tinha essa palavra para a gente enviar para ele novamente. Nós enviamos e ele mais tarde mandou a seguinte mensagem: eu estou indo à igreja do meu tio que é pastor. Eu sou um desviado, aí ele nos contou, eu sou um desviado e eu estou indo agora me reconciliar com Deus. E depois que eu sair do culto, eu vou pedir perdão para minha esposa e vou me reconciliar com ela. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? E esse testemunho ele me chocou muito, porque às vezes a gente faz isso, né? A gente não olha com o olhar do Senhor. A gente não olha como Deus vê. A gente não vê como Deus vê. E a gente ouviu hoje o tempo todo sobre abrir os olhos e olhar como Deus vê. E a minha oração é que você olhe para as pessoas que estão ao seu redor, que estão perto de você, que estão longe, esperando apenas que o seu olhar seja mudado. A Bíblia diz: levantai os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. A gente tem passado por lugares onde eles precisam de uma pessoa como você, que possa ensinar para eles João 3,16, que possa ensinar para eles: o Senhor é o teu pastor e nada vai fazer falta. Que você que sabe apenas um versículo, tem lugares ali que precisa de pessoas como você, que já sabe de cor um versículo, que sabe de cor 10 versículos. E a gente tem encontrado pessoas buscando pastores. Quando nós fomos na Jocum e fomos nos encontrar com o novo líder da base, ele é um rapaz de 23 anos, a esposa também, de 23, os diretores da base em Bocas del Toro, e nós fomos alinhar qual era a nossa visão, o nosso desejo em servir ali, e ele alinhar qual era a visão e o desejo dele, das áreas em que nós servíssemos. E uma das coisas que ele nos pediu foi: eu preciso muito da ajuda de vocês, para que vocês me pastoreiem, que vocês ajudem a pastorear o meu coração, e assim vocês me ajudem a pastorear o coração dessa equipe. Eles são como ovelhas que precisam de pastor, e essa igreja tem muitas pessoas que podem responder ao chamado dessas pessoas. Levante os seus olhos e veja os campos, que o Senhor abra os seus olhos, para que você realmente possa ver, que o Senhor abra os seus ouvidos, para que você possa ouvir o clamor desse povo. E você tem nos ofertado, né? O Richard falou sobre essa questão dos 53 centavos. Essa foi uma oferta que mexeu com a gente, porque, como o Richard falou, não é sobre valor. E eu lembro que uma vez, conversando com o Juninho Afran, ele disse assim para mim: Lu, a gente chega nos Estados Unidos 5 vezes mais pobre, porque o dólar está 5, 6 vezes, né, mais que o nosso real. E eu falei: nossa, Juninho, está repreendido isso aí em nome de Jesus, né? Meu Deus, isso aqui é. Fiquei toda assim, né? E aí depois eu cheguei no Panamá e comecei a ver os preços, e eu falei: gente, uma gelatina custa $5, $3, sei lá, era tudo muito fora da nossa realidade. E quando a gente começou a pagar a marina e fazer as conversões, eu falei: Deus, é muito dinheiro quando a gente faz a conversão e transforma de real para dólar. E o Senhor me disse assim: vocês têm muito mais que eles, porque eles estão pagando de um valor que eles recebem da mesma moeda. E vocês, brasileiros, têm muito mais que eles, porque vocês estão recebendo em reais e pagando em dólar. E eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida, que você tem muito mais que eles, porque cada vez que sai uma oferta do Brasil para as nações, cada vez que sai uma oferta do MCI para as nações, você está dizendo para o mundo espiritual: nós temos mais, porque o Senhor tem nos dado mais. E essa oferta tem sido multiplicada. Eu não sei se o Richard citou de valores aqui, dessas coisas que nós ganhamos, mas se a gente for somar, é um valor gigantesco as coisas que nós temos recebido de presentes lá. A gente tem sido recebido na casa de um apóstolo lá, que ele não permite que a gente pague. Até oferta
na igreja, mas Ele não permite que a gente pague nada na casa dEle. Ele nos recebe como filhos. Então, eu quero declarar isso sobre a sua vida, essa provisão. E aqueles que têm chamado, eu quero declarar que o Senhor abra os seus olhos para que você discirna qual é o tempo, junto com a sua liderança, e que você seja enviado no tempo certo, e que você saiba que Deus tem um plano para as nações e Ele está todo pago. E você precisa somente dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque o Senhor, Ele é o dono do ouro e da prata, e é Ele que vai te sustentar. E mais uma vez, obrigada por tudo. Bom estar com vocês, a gente ama vocês. Obrigado. Deus abençoe. 6 meses em terra, fazendo tudo que tem que fazer em terra, e mais 3 meses na água. E está praticamente pronto, então eu quero agradecer primeiramente por nos suportarem em oração, principalmente, e pelas ofertas. E agora falta pouco, gente. Falta só um pouquinho para a gente zarpar e ir para o norte do país, numa base missionária em Bocas del Toro. Então, muito obrigado mesmo. A gente está muito bem, de saúde, como casal também. Você está pulando a janela, né? Está bem de saúde, pulando a janela, fazendo coisa, arrumando caixa d'água, essas coisas. Ah, tá. E como casal também, vocês não sei, morando num veleiro de 10,5 metros, a gente passa 16 horas junto. O mais longe que a gente fica uns 7 metros. Então imagina ficar 16 horas junto e mais 8 horas dormindo. E foi... Não, foi super bom, foi tranquilo. E obrigado mesmo. Shalom, queridos. Só para dizer que a gente está morrendo de saudade de vocês. Muito bom estar em casa. Em breve a gente conta um pouquinho mais de tudo o que aconteceu lá. E vocês têm acompanhado também pelas redes sociais, né? Então, bastante coisa vocês estão sabendo. Então, em breve a gente volta aqui e conta mais um pouquinho, tá bom? Deus abençoe, uma alegria estar aqui. Obrigado, Lu. Obrigado, vocês são bênção. A questão só vou explicar a piada interna. A questão de falar que ele está pulando a janela, aqui eles postaram um vídeo lá no Instagram e ele estava lá mexendo nas coisas e pulando a janela, cara. Tipo, casa da sogra, era alto o negócio. Ah, você não viu? Ele não viu a história. Glória a Deus. Pai, nós abençoamos a vida do Richard e da Lu e agradecemos por ser família, pelo MCI estar nas ilhas. Quando eles entram numa cidade, nós estamos entrando. As ofertas estão entrando, a intercessão está entrando. Nós abençoamos com saúde, abençoamos com novas conexões e o Teu nome sendo exaltado onde eles forem. Pai, que esses dias e semanas aqui sejam dias de alegria ao estar com a família, com os familiares, com os amigos, mas eles voltem renovados para a missão que o Senhor tem para eles, turbinados para ganhar milhares de almas, treinar milhares de discípulos para o Senhor, em nome do Senhor Jesus.